3 vídeos sobre o exercício de laje. Aqueles 3 vídeos eu gravei no início da pandemia. Então, é um vídeo muito focado no exercício, tá? É um vídeo focado completamente na resolução do exercício que a gente vai começar hoje. Então, se você for estudar, você quiser retomar, talvez aqueles 3 vídeos sejam um caminho mais curto para vocês reverem. Senão, depois vocês vão poder rever a aula também tranquilamente, tá? Então, nós vamos falar hoje Como é que se sobre... tira o barbudo da tela aqui, hein? Tem um barbudo aqui na minha tela. Como é que eu tiro ele? Tu deve ter fixado ele, será? Ah, para, me persegue, pô. Como é Mas que tira? eu já vou compartilhar a tela aqui e vai aparecer a tela compartilhada. Tá aparecendo a tela compartilhada? Aparecendo mais um. Foi agora, professora. Deu? Agora foi, deu. Fechou, professor. Beleza, Boa noite, então. professora. Vai ganhar um ponto, né, Boa professora? Tem noite. que participar assim com a tela aberta, né? Parece. É, com certeza. Aí, ó. Deu. Vai ver que... Só que quando Professora. eu tô com a tela compartilhada aqui, eu não enxergo nada, tá? Eu só tô enxergando o slide aqui, ó. Aula 16, dimensionamento de laje. Beleza. Professora, cheguei agora lá da Oi, FETEC, falando com a Bárbara, e eles vão falar com você sobre as aulas online. Sim, Tá? já falei com os alunos. Aí ela pediu para a gente não fazer a rematrícula agora e deixar para semana que vem, que aí a gente já tem uma posição para a gente fazer as aulas online com a senhora. Isso, porque foi acordado com o professor Isso. Luiz. Aí parece que a gente tem que uma vez, 5 presenciais, tipo, vai uma vez por mês, o semestre todo, né? Na verdade, o que foi ofertado foi que vocês venham fazer as provas presenciais e algum trabalho ou apresentação, alguma coisa do gênero que precisar tem que ser presencial. Aham. Basicamente vai ser isso. Viu, profe? A professora tinha comentado lá no Grauá ainda a respeito da minha matrícula que não estava constando como matriculado, né? Aí, por conta disso, não conseguiu postar as notas. Eu não sei se a professora chegou a rever isso ou não. A nota não tá lá para ti ainda? No portal ainda não. Tá, eu vou anotar aqui e vou fazer, porque provavelmente eu esqueci. Tá. Não tem problema. Só me dá o teu nome, só para eu lembrar. É Eduardo Almeida. Tá, eu vou fazer isso. Eu acho que era o Vinícius. Eduardo que estava presente lá na segunda-feira. Parabéns pelo Eduardo, fez um monte de quilometragem. Quantos quilômetros, Eduardo? 150? Cara, nem sei. Rodou o marcador ali. Tá, vou ver, Eduardo, daí logo depois do final da aula eu já te dou um retorno. Pessoal, então nós vamos começar a falar sobre lajes. E nós vamos trabalhar em concreto armado 1, lajes em concreto armado, lajes maciças, tá? Então, as lajes são elementos estruturais laminares, né? Então, as características dela é H vai ser a altura da laje, LX sempre vai ser o menor vão e LY o maior vão, tá? Então, a gente vai usar esse parâmetro. Então, ela é uma malha, tá? E eu vou lançar um concreto nela. Como que eu vou classificar as minhas lajes? Eu vou classificar ela como armada em 2 direções ou armada em uma única direção. Quem vai determinar se ela é armada em 2 ou em uma é o lambda, tá? E o lambda, ele é o maior vão dividido pelo menor vão. Então, LX dividido por LY. Se der menor ou igual a 2, laje armada em 2 direções. Se der maior que 2, laje armada em uma única direção. O que é uma laje armada em 2 direções? Na planta, em projeto, ela é caracterizada por esse símbolo de cruz ou um símbolo assim, ó. Não sei se vocês já viram também. Assim, tá?
significa que vai ter descarregamento nas 4 vigas que estão ao entorno dessa laje. A sua forma de deformação, ela acontece, então, ela vai ter uma flexão acontecendo nas duas direções, tanto para a direção X quanto para a direção Y. E aqui eu tenho um modelo da deformação da malha, né? Então, a gente vê que o meio do vão é o meu ponto mais crítico, né? Do que os meus bordos. Quando ela é armada em uma única direção, significa que apenas 2 vigas vão receber o carregamento. Essas 2 vigas aqui não vão receber o carregamento oriundo dessas vigas. E daí, lembra quando a gente fala quando a gente falava lá no levantamento de cargas, descarregamento da laje, né? Esse descarregamento da laje a gente colocava em duas vigas ou em uma só. É esse valor de descarregamento da laje que a gente vai aprender a calcular aqui, né? Então, quando ela é armada em uma única direção, ela vai descarregar sempre nas vigas maiores, né? A direção do descarregamento. O vão efetivo, a mesma coisa como a gente trabalha para vigas, que a gente trabalha de eixo a eixo, de pilar, a laje vai ser de eixo a eixo de viga. Segue o mesmo preceito, tá? E as formas que eu tenho para calcular o meu vão efetivo vai ser a viga dividido por 2, ou 0,3 da altura, né? Mas a gente adota o que a gente já vem trabalhando sempre de eixo a eixo. As vinculações, elas são super importantes, tá? Quando eu tiver um lado, porque eu posso ter um lado da minha laje sendo apoiado e o outro lado engastado, o outro lado livre, tá? Então, quando eu tiver apoio simples, significa, em projeto, ele vai ter essa linha contínua. Quando o bordo for livre, vai ser pontilhado, e quando eu tiver o engaste, ou ele vai ser rachurado, ou vai ser aqueles que a gente faz o formato de balanço, né? Daí vai ser com as rachuras assim, tá? E dependendo do sentido que eu estou olhando, o lado A ou o lado B da minha laje, eu vou estar enxergando o apoio. Se eu estiver olhando aqui nesse sentido A, ó, sentido da flecha, eu estou vendo o apoio livre. Se eu olhar aqui nesse sentido B, o meu apoio é apoiado e apoiado, né? Aqui nesse caso, ó, se eu for enxergar nesse sentido, a minha laje ela vai estar apoiada aqui e engastada aqui. Se eu olhar nesse sentido aqui, ela tá livre, né? Como se ela estivesse voando. E assim vai sucessivamente. Então, uma borda apoiada é quando a borda da laje é continuamente suportada por vigas, paredes, alvenaria, tijolos, blocos de concreto ou de pedras. Livre quando a borda da laje não tiver nenhuma vinculação ao longo daquele lado. Então, uma marquise, uma sacada, né? Vai ter essa minha borda livre. E engastada é quando eu tenho a laje com continuidade além do apoio, tá? Então, uma forma fácil da gente entender se eu olhar aqui o corte AA, ó, olhar nesse sentido, eu tô vendo apoio e apoio, ó. Apoio e apoio. Então, ela vai ser desenhada assim, né? Apoiadinha. Assim, um outro engastadinho para ela ficar isostática. Agora, se eu estiver olhando nesse sentido aqui, né, na verdade, nesse sentido aqui, eu tenho um bordo livre e eu tenho um engaste, né? Eu tenho uma continuidade aqui, eu tenho um engastezinho. Então, algumas informações importantes, segundo a 6118. A laje não deve ser considerada engastada em outra que tenha uma espessura mais que 2 centímetros inferior. Toda laje que tiver um lado adjacente a uma laje rebaixada tem esse lado apoiado. Toda laje rebaixada deve ser considerada apoiada.
Pode ocorrer, por exemplo, uma borda com uma parte engastada e outra apoiada, que seria nesse caso, por uma questão de projeto. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai considerar essas vinculações. E daí, para saber se eu vou considerar todo esse lado apoio ou engaste, eu tenho que fazer essas condições aqui. Dependendo da condição que eu cair, eu vou adotar como engaste ou apoiado. A 6118, ela também fala de algumas espessuras mínimas, tá? 7 centímetros para lajes de cobertura não em balanço, 8 centímetros para lajes de piso não em balanço, 10 centímetros para laje em balanço, 10 centímetros para lajes que suportam veículos de peso menor ou igual a 30 kN, 12 para que suportam maior que 30 kN, 15 para lajes com protensão apoiada, né, e 16 para lajes lisas e 14 para lajes cogumelos. A gente vai aprender mais semestre que vem. Cobrimento mínimo, a mesma coisa, né? Depende da minha classe de agressividade. Então, dependendo da minha classe de agressividade, eu vou ter um cobrimento mínimo adotado, que vai variar também em função da dimensão máxima do agregado. Por quê? Porque tem que passar a minha britinha, pela minha malha, né? Então, se eu tenho uma malha muito junta, eu tenho que respeitar 1,5, 1,2 vezes o diâmetro máximo. Então, a classe vai depender, a minha laje vai depender da classe e a espessura do meu cobrimento, né? Então, vejam que aqui para a laje, 2,5, 2. E as cargas, pessoal, é a mesma coisa que a gente já vinha falando. Eu tenho as minhas cargas permanentes e eu tenho minhas cargas acidentais. Aqui eu tenho alguns valores, né, de cargas, só para a gente ter no slide, mas a gente já vem trabalhando isso, né? Tem a norma. Um exemplo, então, de uma laje, eu tenho o peso próprio dela, então é a espessura vezes 25 kN/m3, eu tenho o revestimento, né? Eu tenho os tacos e eu tenho a carga variável. Mesma coisa. E daí, quando a gente vai começar o dimensionamento de lajes, nós vamos estimar uma pré-altura. E daí nós vamos verificar se passa pelo limite da flecha. Se passa pelo limite da flecha, eu posso diminuir ou eu tenho que aumentar. Então, esses fatores eu vou levar. E o bom das lajes, do dimensionamento de lajes, que ela é muito tabelada, tá? A gente vai usar muitos coeficientes e muitas tabelas, o que facilita bastante a simplificação dos tipos de cálculo. Eles vão ficando mais simples, porque a gente vai usar coeficientes. Então, a altura útil, tá? Eu vou utilizar o LX, que é o menor vão, dividido por 2 coeficientes, tá? E esses 2 coeficientes, eles dependem do tipo de vinculação e do tipo de aço. A altura vai ser altura útil, mais cobrimento, mais diâmetro da barra, mais meia barra, tá? E nós vamos fazer a utilização de quadros, o que facilita bastante a nossa vida. Então, nós vamos ter basicamente 9 tipos de lajes. Laje totalmente apoiada, laje com 3 lados apoiados e um lado engastado, laje com 3 lados apoiados e um engastado nessa posição, ou nessa posição, ou nessa posição. Sempre cuidando da questão de XY, tá? LX e LY. Então, não importa. Aqui eu tenho um exemplo que todas as minhas lajezinhas, elas estão retangulares, né? Mas não necessariamente eu vou ter situações que a minha laje é quadrada, tá? Então, eu sempre vou ter que cuidar da posição do engaste para saber qual é o tipo de caso que eu estou trabalhando. Então, aqui é o nosso roteiro de cálculo, tá? Nós vamos determinar as condições mais adequadas de vinculação, então, quais são os tipos. Nós vamos pré-dimensionar as alturas, nós vamos calcular as cargas, nós vamos verificar as flechas, nós vamos calcular o momento, nós vamos determinar a armadura, nós vamos calcular as reações das lajes nas vigas, a força dos, verificar a questão do cisalhamento e detalhar a armadura. Esses são os nossos passos. Então, para a determinação do tipo de laje, primeiro eu tenho que saber se ela é uma laje armada em uma ou duas direções. Daí, eu vou achar a altura útil, vou pré-estimar. E vou estimar a minha altura H, tá?
Então, aqui, ó, esse quadro 7,6 é para eu achar esse primeiro coeficiente da altura útil. E daí, como que eu tiro esse valorzinho aqui, por exemplo? Né? Eu vou ter o tipo o valor do lambda e o tipo do caso. Daí, dependendo, é um tipo 4, 1,5 de lambda. Eu vou tirar ele aqui, 166. Nós vamos fazer no exemplo, depois vai ficando bem mais simples. Esse coeficiente aqui, que é o garfinho 3, ele sempre vai ser 25 para lajes maciças, porque a gente trabalha com o CA50. Depois que eu determino a altura útil, faço o levantamento das cargas, eu vou fazer a determinação da flecha. Por que é importante eu determinar a flecha? Porque se eu tirar as escoras e a minha laje deformar excessivamente, ela cai. E com isso ela traz as vigas juntos, os pilares, e a minha edificação vem abaixo. Então, eu preciso verificar isso. E daí, para determinar as flechas, a gente vai trabalhar com o estado limite de serviço, seguindo aqueles mesmos critérios que a gente viu na última aula que a gente teve, tá? E para achar a determinação da flecha, eu tenho esse alfa, que ele é um coeficiente retirado desse quadro 7,2, que também vai ser em função do tipo de caso e o número do lambda, tá? Depois disso que eu verifico a laje, dá tudo certo, ela passa, tá bem bonitinha, eu vou calcular os momentos. E daí, em laje, eu vou sempre ter que calcular a direção X é a menor e a maior é a Y. Eu vou ter que achar o meu momento em X para Y, meu momento em X para... meu momento em X, meu momento em Y, para momento positivo e para momento negativo, tá? Que leva em consideração também coeficientes, olha. A carga, o vão dividido por 100. Então, aqui nesse quadro, que é o 7,3, 7,4, 7,5, é todos os valores do mizinho, MiX, MiY, MiX', MiY', porque se eu estou falando de uma borda engastada, eu vou ter que usar esse coeficiente. Então, aqui eu tenho todos os exemplos que a gente vai tirando depois. Por fim, depois que eu calculo, eu vou calcular a reação das lajes nas vigas, né? Então, para ficar fácil o meu dimensionamento, se eu tenho uma borda totalmente apoiada, eu uso o método das charneiras plásticas, que eu vou considerar uma distribuição de cargas. É como eu fizesse esse trapézio, é como se eu pegasse toda a laje e dizer que toda essa área aqui do trapézio vai ser absorvida por essa viga aqui, esse triângulozinho vai ser absorvido por essa viga aqui tem um outro trapézio e aqui tem um triângulo. Se eu tiver uma borda engastada, daí esse meu triângulo já não é mais 45, ele vai ter um ângulo de 60 graus. Eu achei que eu tinha caído, mas não, tá. E a mesma coisa, a reação das lajes, a gente vai ter que achar para todas as vigas, porque se ela é armada nas quatro direções, eu vou... Deixa eu pegar meu lapisinho aqui de volta. Eu vou ter que achar... Opa, quero outro. Eu vou ter que achar para todos eles, né? Para X, para Y, positivo ou negativo, tá? Então, a distribuição vai depender também do engaste. E esses coeficientes Kx, Ky, Kx', Ky' também vêm de tabelas, tá? E eu acho que a forma mais fácil da gente conseguir compreender é um exemplo, tá? Porque é bastante tabela, bastante informação, mas não é nada muito difícil, tá? Eu vou só... como eu esqueci do meu caderno lá em cima, eu não quero ter que subir, eu vou só pegar aqui no meu celular que eu tenho o exercício escaneado. Deixa eu só abrir aqui. 2018, que foi o ano que eu tive.
O câncer. Aqui. Prontinho. Então, olha só. Exemplo. Calcular e detalhar a armadura do pavimento de lajes maciças, cuja planta de forma está indicada na figura, considerando que as salas serão utilizadas para escritório. Então, eu já sei aqui, pessoal, a carga adotada, né? A carga acidental que vai ter que ser adotada, é um escritório. Todas as lajes deverão ter a mesma espessura e que o revestimento inferior de gesso, para efeito de cálculo de cara, pode ser desprezado. Serão admitidos os seguintes dados de projeto: um contrapiso, um piso plástico, um cobrimento nominal de 25 para a classe de agressividade 2,5, vigas de 12 e altura de 50, concreto de 20 MPa, um aço C50, e o escoramento será retirado 14 dias após a execução da concretagem. E aqui está a minha plantinha, 3 lajezinhas, tá? Então, eu vou copiar esse detalhe aqui. Vou colar aqui. E vou pegar o desenho. Deixa eu só tirar aqui o meu cabo do celular, tava carregando, senão vai ficar dando esses mau contato aqui. Ele vai ficar atrapalhando a gente. E eu vou colocar para carregar aqui o note. Daqui a pouco eu fico sem bateria. Então, olha só. E a colega Calabresa não estão hoje na aula? Oi, como? O colega Bacon e a colega Calabresa não estão na aula? Estão dormindo hoje. Estão bem quietos, né? Nem começaram a gasguetear. Tomaram banho hoje, daí estão cansados. Normalmente, quando eles tomam banho, eles ficam com bastante cansaço. Ah, sim, eu não faço isso. Né? Banho na segunda-feira. Quem toma banho na segunda-feira? Olha só, galera. Aqui nós temos um exemplo bem simples de 3 lajes, né? Para ser um pouco didático. O que a gente vai ter que entender, tá bom? Que toda vez que eu tiver uma laje do lado da outra, então aqui, né? Uma laje do lado da outra. E aqui também. Eu tenho engaste. E aonde eu não tenho outra laje, ela é apoiada, certo? Entendido essa parte? Então, se eu pegar aqui e fizer a retirada dessas informações, eu vou tirar aqui a laje 1, tá? A laje 1. A laje 2. E eu vou desenhar aqui a laje 3. Tá? Então, ó, eu vou fazer assim, tá? Como se fosse ranhuras. Logo, senão eu vou perder muito tempo fazendo. Essas coisas daí no quadro são melhores de fazer.
E uma coisa que é super importante em Lages é entender, pessoal, a posição XY, tá? Aqui nesse caso, se eu olhar as dimensões da laje 1, ela é uma laje quadrada. Quando ela é uma laje quadrada, a gente pode deixar x na horizontal e y na vertical, porque a gente foi criados dentro do segundo grau, né? Lá tendencionados a isso. Mas quando ela não é quadrada, eu preciso enxergar isso, tá? Então, olha só. Laje 2. O maior lado é 6 e o menor é 4. Lembram que o menor lado é LX? Então, no caso da laje 2, meu X é o que está na vertical e não na horizontal. Aqui eu tenho 5 e 10. X está na horizontal e Y na vertical. Por quê? Ó, porque a posição da setinha sempre vai estar em função da onde eu tenho o meu menor vão. Vocês enxergam que 4 é menor que 6, então esse sentido é X e esse sentido é Y. Por que é importante eu saber isso? Tá? Aqui é a laje 1, aqui é a laje 3, e aqui é a laje 2. Por causa da posição XY, para que eu possa tirar os coeficientes, tá? Então, se ela for quadrada, eu posso deixar assim, eu posso deixar invertido, tanto faz. E se ela for retangular, eu preciso ver a posição dela, tá? A posição XY dela. Isso é, assim, ó, primordial que eu faça, tá? Professor, o Y é sempre o lado maior, isso? Isso. Tá, Y beleza. sempre maior, X sempre o menor. E aí, quando for quadrado, tanto faz, daí. Tanto faz, você escolhe. Tá ok. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a escolha estrutural das lajes por meio dos casos. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar os nossos casos para a gente olhar juntos. Aqui do ladinho. Ó, a laje 1, ela tem duas bordas engastadas e duas bordas apoiadas, certo? Então, vou botar aqui. Laje 1. Qual é o tipo de... E vejam aonde está o engaste, né? Tá de um lado e tá do outro. Qual que é o tipo do caso da laje 1? O que vocês acham? É o Pelo 4, desenho professora? aqui. Caso 4. Isso. Laje 2 é caso... 4 de novo? 4 de novo. E laje 3 é caso... 3. 3. Perfeito. Se ela tivesse engaste aqui e aqui, caso 5, 6, o que a gente só tem que cuidar é a posição 7 e 8, é a posição do X.
né? E daí sempre levem como referência aqui para saber se é um caso 8 ou 7. Ou é fazer bem simples a forma de descarregamento, né? Através dos casos é que eu vou... Por isso que é fundamental eu acertar a escolha dos casos, porque todos os coeficientes que eu for tirar vai ser em função do caso, tá? Outra coisa que eu preciso calcular é o lambda, tá? O lambda, deixa eu desenhar aqui. O lambda vai ser sempre... Vou botar aqui, ó. Agora que a gente não precisa mais de tanto aquele desenho, eu vou deixar um pouquinho maior aqui. O lambda é Ly dividido por Lx. Então, no caso laje 1, vai ser 6 metros dividido por 6 metros, 1. No caso da laje 2, o meu lambda será Ly dividido por Lx. Daí, nesse caso, é 6 metros dividido por 4 metros, certo? E dá 1,5. O lambda sempre vai ser um valor adimensional. Laje 3. Ly dividido por Lx também. Nesse caso, 10 metros dividido por 5 metros. 2. Ó, como o lambda é menor que 2, armada nas duas direções. Menor ou igual, tá? Daí eu vou pôr para todas as condições, tá? Tá? Então, como o lambda aqui deu 1,5 e 2, ela é armada nas duas direções. Esse é o exemplo que a gente vai ter, tá? Dúvidas até aqui? Não. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Eu gosto de sempre dar a laje por último, assim, do conteúdo de concreto, porque eu acho que é o conteúdo mais tranquilo, assim, eu acho que tu já criou um amadurecimento de conteúdo, sabe? Vocês vão ver que ela é bem tranquila. E também eu tenho depois uma tabela para passar para vocês. Só não sei se eu vou passar essa tabela antes da prova ou depois da prova. Estou pensando ainda. A altura, o pré-dimensionamento, então aqui a gente fez o lambda. Deixa eu só pegar a partezinha aqui da fórmula para facilitar a nossa vida aqui. Nós vamos pré-estimar essa altura, tá?
que é o L dividido por 2 coeficientes. E nós vamos usar também o comprimento. O comprimento não, perdão, a altura. Então, eu vou deixar essas duas formulazinhas aqui do lado para facilitar a nossa vida. Eu até coloquei umas tabelinhas aqui para facilitar, mas essas aqui ainda não. Isso aqui que eu acabei fazendo, não. Então, a gente vai fazer uma tabelinha, tá? Para facilitar a nossa vida aqui. Então, eu vou começar botando a laje, o caso, o lambda, não, o LX em metros, o lambda, eu vou dar um espaço aqui para o lambda, que eu vou desenhar ele. Aquele coeficiente que eu vou usar. Deixa eu desenhar eles aqui primeiro, para ter uma noção de espaço. O lambda. Aquele garfinho por 2. Deixa eu arrumar ali que aquele 2 não ficou. 2. O garfinho 3. A altura em metros, a altura útil em metros e a altura normal em metros também. Então, aqui, laje 1, laje 2 e laje 3. Só desenhar aqui umas linhas para facilitar a nossa vida. Tá? Então, aqui, nós vamos ir colocando todas essas informações na nossa tabelinha. Bom, e depois para fazer a prova, a gente faz ela também em formato de tabela. Eu acho que ela ajuda bastante. Tá? Então, ó, laje 1, caso 4. Laje 2, caso 4. Laje 3, caso 3. Comprimento de X, 6. Da laje 2. É 4. E da laje 3, o LX é 5. Qualquer outra informação? O lambda. O lambda. Perdão. O lambda da primeira laje é 1,5. Não, 1, perdão. 1. 1,5 é o de baixo. E 2 é da laje 3. Então, até aqui, eu só colei as informações que a gente achou aqui. O tipo de caso e o valor do lambda. Agora,
nós vamos tirar os coeficientes para a gente achar a altura útil, depois nós acharmos a altura normal. Então, eu vou pegar aqui, vou deixar tudo ali junto. Um pouquinho pesado esse arquivo, mas acho que vai facilitar um pouquinho a vida da gente. Ó, eu vou pegar. Acho que eu vou pegar aqui. Lambda 1, caso 4, lambda 1, caso 4, 1,8. Caso 4, lambda 1,5. Aqui está o valor. Caso 3, lambda 2. Caso 3, está aqui o valor. Então, vamos seguir aqui. Primeiro é 1,8. O segundo é 1,6 e o outro é 1,4. Tá? O outro coeficiente, eu vou pôr ali, mas vai ser sempre 25, tá bom? Daí, no caso, lajes maciças, CA 50, 25. Então, vai ser 25 para os 3. 25. Professora, ali no caso 1, então eu vou pegando os casos. Isso, a primeira coisa que tu vai fazer, tu vai determinar os casos, tá? E a partir disso, tu vai calcular o lambda e vai ser para o resto, sempre vai ser caso 4, 4 e 3, nesse exemplo aqui, entendeu? Sim, daí não, estou vendo aquela tabela. Aí eu procuro pelo valor pelo lambda e o caso. Então, laje 1 é lambda 1, caso 4. Lambda 1, caso 4, 1,8. Ah, certo, agora tá. Caso 4, lambda 1,5, 1,6. Caso 3, lambda 2, 1,4. Certo, certo. Obrigada. Agora, para a gente achar o D, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 6 dividido por 1,8 vezes 25. Tá? Então, eu vou colocar só um exemplo aqui do lado para a gente ver, ó. O D vai ser 6 metros dividido 1,8 vezes 25. Isso vai dar 0,133 metros. Entendido? Então, nós vamos fazer isso aqui. Esse vai ser esse. E esse vai ser esse aqui. Então, aqui vai dar 0,133. Aqui vai dar 0,100. Aqui vai dar 0,143 metros. Tá bom? E a altura, tá? Vai ser 0,133 mais o comprimento
mais o diâmetro da barra, uma barra dividido mais meia, né? Como a gente fala normalmente de lá, a gente está falando uma barra de 10, nós vamos adotar uma barra de 10 milímetros inicialmente. Então, o meu H, ele vai ser, eu vou pôr aqui o H da laje 1 para vocês terem uma noçãozinha de como que ele vai ser montado ali. Vai ser 0,133 metros, mais 0. Vamos facilitar a vida da gente. Vamos botar assim, ó. H vai ser D mais 2,5 centímetros mais 1 centímetro mais 1 centímetro dividido por 4. Isso vai dar um H de igual a D mais 4 centímetros. Ou um H igual a D mais 0,04 metros. Tá? Então, o valor, nesse caso, vai ser da laje 1, vai ser H igual a 0,133 mais 0,04. Isso vai dar 0,173. Eu vou fazer isso para todas as outras duas. Profe, Hum. só ali no H, só dividiu por 4, mas é por 2, né? Onde tem uma 4? No primeiro H aí, quando você montou a forma. Ah, é verdade, obrigada. Obrigada, Nada. D2, verdade. Aqui vai dar 0,140 e aqui vai dar 0,183. Eu vou fazer uma média. Eu nem tenho aqui, vou fazer. 0,173 mais 0,140 mais 0,183 dividido por 3 vai dar 0,165 metros de altura. 16 centímetros, né? De altura, tá? Então, eu vou adotar o meu H 16 centímetros. Tá? Então, a minha primeira tabelinha eu já criei aqui. Vou adotar uma altura de 16. Por que eu vou adotar? Eu estou dizendo que essas 3 lajes vão ter, a princípio, essa altura de 16 centímetros. Daí, agora eu vou levantar as cargas para verificar qual é o carregamento delas. Tá? Tranquilo até aqui? Posso ir para baixo? Então, letra
C. Professora, Hum, tu pode subir a tela um pouquinho só, que tu escreveu um negócio lá em cima lá que eu não consegui ver o que que é. Certo, obrigado. tá, então nós vamos agora para a letra C. Que é o cálculo das cargas atuantes. Tá? Nós vamos levantar essas cargas. Começando, primeiramente, eu acho que eu caí quando eu escuto esse barulho. C1. Vocês sabem que teve aquela semana que eu tava doente, eu dei uma das aulas teóricas, eu dei de casa, acho que era materiais. E daí o meu querido marido me fez o favor de desligar o Wi-Fi sem querer, porque ele desligou uma régua. E eu fiquei acho que uns 20 minutos dando aula para ninguém, porque eu não me dei conta que eu tinha caído. E eu depois que eu me dei conta, eu tive que voltar e dar de novo o que eu já tinha falado há 20 minutos atrás. E aí toda hora eu fico olhando porque eu tenho medo. Vamos lá, olha só. De permanente, o que eu tenho? O peso próprio da laje. Que vai ser o quê? 0,16 metros, que foi o que a gente acabou de determinar, vezes 25 quilonewtons metro cúbico, que é o peso específico do concreto armado. E com isso eu vou ter uma carga de 4 quilonewtons metro quadrado. Lembrando que toda carga de lajes, a gente sempre vai trabalhar na unidade quilonewton metro quadrado, tá bom? A não ser que eu esteja descarregando na viga. Até lá, eu tenho que trabalhar essa unidade. Além disso, eu tenho um contrapiso com espessura de 2 e peso específico de 18. Então, eu vou por aqui. Um contrapiso que tem 0,02 metros vezes 18 quilonewtons metro cúbico. Isso vai dar um peso de 0,36 quilonewtons metro quadrado. E eu tenho um piso de plástico já na unidade de metro quadrado. Não preciso fazer nada com ele, então, aqui. E um piso de 0,20 quilonewtons metro quadrado, dando um total de 4,56 quilonewtons metro quadrado. Além disso, eu tenho a minha carga acidental. Acidental, que é o quê? Um escritório que tem uma carga aqui de 2 quilonewtons metro quadrado. Então, essas são as cargas que eu tenho. Ele falou para desconsiderar o gesso, né, no pavimento inferior. Então, essas são as cargas que eu vou ter para verificar a questão da flecha e depois seguir o meu dimensionamento bonitinho ali. Tá? Agora que eu tenho as cargas, eu vou para a letra D, que é a verificação da flecha. Vou verificar se passa no limite da norma essa minha altura de 16. Porque daqui a pouco não passa, eu preciso redimensionar, tá?
Então, a verificação da flecha, eu vou fazer uma combinação quase permanente, ou seja, estado limite de serviço. Toda vez que eu falar de flecha, eu estou falando desse estado de dimensionamento. Então, para que seja um estado limite de serviço, eu vou considerar que a minha carga é todas as permanentes mais 0,4 da minha acidental. Isso que a gente viu na nossa última aula passada, tá? Primeira coisa que eu vou verificar é o deslocamento máximo por norma, tá? A norma fala que para lajes, o vão máximo permitido, tá? O vão máximo não. A flecha máxima permitida é o vão dividido por 375, tá? Então, se eu sei disso, o menor vão, tá? Eu vou fazer para as minhas 3 lajes. Depois eu vou ter que comparar com elas qual se vai passar ou não, né? Porque às vezes não passa, às vezes eu preciso ter que redimensionar. Deixa eu fazer de novo aqui. Então, aqui eu tenho 600 centímetros. Aqui o meu X é 400. E aqui é 500. Então, 600 dividido por 375 é 1,60 centímetros. 1,07 centímetro e 1,33 centímetro. O que isso quer me dizer? Quer dizer que a flecha não pode ser maior que 1,6 para a laje 1, 1,07 para a laje 2 e 1,33 para a laje 3. Eu tenho que manter esse... Tem que ser menor que isso, senão eu tenho que redimensionar. Ainda falando de flecha, eu vou calcular o módulo de deformação longitudinal do concreto. A gente viu na aula também. Aqui só vou dar o nome aos bois, para depois, se vocês
quiserem lembrar. Esse S, tá? É o módulo de elasticidade do concreto. E o ECI, eu já falei para vocês na aula de estado de serviço, mas eu vou repetir aqui. Módulo de deformação tangencial inicial do concreto. Que isso nada mais é, vocês vão lembrar da forma, 0,85 vezes 5.600 raiz do FCK. Então, vai ser 0,85 vezes 5.600 vezes a raiz de 20 MPa. Isso vai dar um valor de 21.287 MPa, ou vezes 1.000, né? 21, 28, 0,0 quilonewtons metro quadrado. Para passar de olha que acordou a rapariga aqui. Maná. Para quem não sabe, né? De MPa para quilonewton metro quadrado, eu faço vezes 1.000. E agora eu vou começar a calcular a flecha elástica. E eu vou dar uma copiadinha aqui na fórmula para facilitar a minha vidinha aqui. Aqui tá ela. Vou copiar isso aqui junto. Ó, a flecha elástica é o carregamento vezes o Lx elevado na quarta, dividido pelo módulo de deformabilidade do concreto, né, que foi esse que a gente acabou de achar. A altura elevada ao cubo vezes um coeficiente que vai levar em consideração o tipo de laje e o lambda, e a altura dividido por 100, tá? Então, para facilitar a nossa vidinha, daí veja o que a flecha ele chama de A, mas ela pode ser um Fzinho também, tá? Então, pode ser um F ou um A, que é a mesma coisa. Vai ser, nesse caso,
a combinação vou até abrir um parênteses aqui. 4,56 quilonewtons metro quadrado mais 0,4 vezes 2 quilonewtons metro quadrado, fecha parênteses. Esse é o P. Vezes Lx elevado na 4 vezes um alfa, que eu vou desenhar. Tudo isso é dividido por 21, 28, 70, 00 quilonewtons metro quadrado, vezes o H, ele é o mesmo para as três situações, 0,16 metros elevado ao cubo, e tudo aquilo vai ser dividido ali por 100. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando tudo que é em comum para eles, tá? Aqui eu vou diminuir o 4, vou levar o Lx na 4 e vou desenhar aqui o alfa. E eu vou chegar num valor em função do Lx na 4 e em função de alfa. Então, a flecha, ou A, né, tanto faz, vai ser 6,15 vezes 10 na menos 7, vezes o alfa, vezes o Lx na 4. Então, menos 7 10 elevado na menos 7. O que eu fiz? Vezes o alfa, que o alfa ele vai variar, né, em função de cada laje. E aqui o Lx também ele varia. Então, tudo que varia, eu deixo em função disso. O que não varia, eu vou lá e substituo, né? Então, a carga não vai variar, o módulo não vai variar e a altura não vai variar. Além disso, no problema, o que eu botei que facilitar a minha vida. Tá. Além disso, ele fala, ó, o escoramento será retirado 14 dias após a execução da concretagem. Então, eu vou fazer aqui um asterisco, né? Que eu tenho que considerar esse escoramento. Então, considerando a fluência e o escoramento de 14 dias, eu vou ter esse valorzinho a mais na hora de eu calcular a minha flecha, né? Daí vocês lembram que a gente falou de flecha imediata e flecha ao longo do tempo? É isso aí que a gente vai fazer. Então, não tô achando.
aqui a parte da aula de Flash, eu vou pegar aqui da nossa aula passada. Tá? Então, nós vamos considerar a questão da idade, tá? Então, aqui é a variação da deformação que vai acontecer ao longo do tempo, tá? E essa deformação, deixa eu botar aqui uma igual. Pode melhorar um pouquinho mais. Tem que desenhar, que eu não sei fazer aquele negocinho ali. Essa fosse tão bonitinho, ele vai lá e deixa feio. Agora sim. Essa deformação, ela vai ser em função de um tempo ao infinito, né? Menos essa deformação num tempo inicial, um T0, né? E tudo isso vai ser dividido por 1 mais 50 taxa de armadura negativa, que não vai ser o caso. Então, esse intervalo de tempo que eu quero saber, o tempo inicial vai ser em função do meu escoramento. Então, 14 dias dividido no intervalo de um período de 30 dias, que é um mês, isso é 0,47. Então, isso é a idade em meses, né? Então, vou botar aqui um bilhetinho. Isso é a minha idade em meses. Eu quero saber dos 14 dias quando eu tirar as escoras até o infinito, né? Então, para que eu possa calcular essa deformação inicial, que ela vai acontecer, né, do T0, ela é essa fórmula que tem na norma. Igual. Eu acabei esquecendo de colocar ela no slide. 0,68 de 0,996 elevado à idade inicial elevado na 0,32. Então, aqui é TO. Então, é 0. E TO elevado na 0,32. Para eu saber qual é a deformação que está ocorrendo em 14 dias de cura, tá? É basicamente isso aqui que eu quero saber. Qual que é a deformação que está acontecendo nesse intervalo? Então, vai ser 0,68 vezes 0,996, que vai ser elevado a 0,47, vezes 0,47 elevado na 0,32. Então, aqui é 0,47.
e o outro é 0,32. Então, eu quero saber... Eu poderia dizer, olha, eu não quero saber o inicial, eu quero saber só a final, né? Mas se... Que lembram que daí na Viga a gente considera 2 para idades acima de 70 meses? É a mesma coisa. Só que aqui o exemplo aí tá falando, olha, eu quero saber a partir do momento que eu tirar as escolas, considerando a fluência, né? E não quero que tu estime e jogue lá para cima de 70 meses. Eu quero saber como é que vai estar acontecendo essa deformação nos primeiros dias de cura. E a deformação ao final, né, ao infinito, ali, ao infinito e além, vai ser 2 para acima de 70 meses. Então, eu quero saber nesse período. Aqui, pode falar. Esse cálculo também serve para qualquer tipo de concreto, assim, para qualquer autodensável também? Autodensável, sim, desde que não seja concreto com fibras. Daí, concreto com fibras não dá. Ele tem outro comportamento, daí tem outros métodos de dimensionamento. Ok, muito obrigado. Tá? Aqui a taxa é negativa, que é a taxa de armadura negativa será 0, pois não temos armadura negativa nas lajes, tá? Opa. Então, aqui eu já tenho como que vai ser. Então, eu vou calcular meu alfa F, tá? Aqui que é melhor. Ai, acabei fechando a aula. Deixa eu abrir de novo aqui. Então, meu alfa F vai ser o quê? Vai ser 2 menos 0,53. Aqui eu só não finalizei, né? Não botei o valor final. 0,53. Esse cálculo aqui. Então, vai ser 2 menos 0,53, porque é esse aqui. A deformação para cima de 70 meses, menos a deformação inicial. Vai ser dividido por 1, porque vai ser 50 vezes 0, porque eu não tenho taxa de armadura. Então, o meu coeficiente, levando em consideração a fluência, vai ser 1,47. E a flecha total... A flecha total vai ser a flecha imediata 1 mais o alfa F, que é a mesma fórmula que nós vimos no exercício passado. Então, alfa F, que é o que a gente acabou de calcular. Então, minha flecha total vai ser a minha flecha imediata 1 mais 1,47. Ou seja, flecha imediata
vezes 2,47. Então, essa vai ser a minha flechinha. E daí, nós vamos... E a flecha imediata é aquela ali, ó. 6,15 vezes 10 na menos 7, vezes alfa, vezes LX na 4. Então, eu vou colocar aqui uma observaçãozinha. Flecha imediata. Então, vamos lá. Laje. LX em metros. Alfa. A flecha imediata em centímetros. E a flecha total. Em centímetros. E eu vou pôr aqui do lado a flecha limite para a gente avaliar. E eu vou fazer laje 1, laje 2 e laje 3. Opa. Eu esqueci de desenhar o alfa aqui. Peraí. Eu vou colocar agora as informações que eu já sei. O LX da laje 1 é 6 metros. Da laje 2 é 4 metros. E da laje 3 é 5 metros. Outra informação que eu já sei depois é a flecha limite. E esse alfa, eu vou tirar ele também da tabelinha, que é essa tabelinha aqui. Na verdade, eu vou fazer assim. Deixar um embaixo do outro. Diminuir um pouquinho. Aqui, tá? Então, vamos lá. Lembram que a laje 1 é caso 4, lambda é 1. Então, vai ser 2,42. A laje 2 é caso 4, lambda 1,5.
1,5 vai ser 4,38. E a laje 3 é lambda 2, caso 3. Então, lambda 2, caso 3, caso 1, caso 2, caso 3, é 566. Então, eu vou colocar essas informações aqui nessa tabela. 2,42. 4,38 e 5,66. Qual que é a minha flecha imediata? Tá? Eu vou resolver aqui do lado a flecha imediata do caso 1 para a gente ter aqui o cálculozinho. Laje 1, flecha imediata vai ser 6,15 vezes 10 elevado na menos 7 vezes 2,42, que é o alfa, vezes o Lx, que nesse caso é 6 metros elevado na 4, e vezes 100 para passar para centímetro. Então, vou colocando aqui as informações. Menos 7 elevado na menos 7. O 6 metros é elevado na quarta. E o vezes 100 é para passar de metro para centímetro. E eu saio com um valor de 0,19 centímetros. Então, aqui vai dar 0,19. Aí eu vou fazer a mesma coisa para cá. 0,06. 566, 0,22. O que é a flecha total? A flecha total é a imediata vezes 2,47. Então, vou pôr aqui o exemplo da total. Flecha total vai ser 0,19 vezes 2,47. Então, colocando aqui, vai dar 0,469 e eu vou pôr a limite aqui, 1,60. A gente já tinha calculado. Aqui dá 0,168 e a limite é 1,07. E aqui deu 0,550 e 1,33. Um copinha aí que eu quero explicar para vocês. Então, vejam, olha só. A flecha limite
é 1,60, 1,07 e 1,33. O que a gente achou foi 0,469, 0,168 e 0,55. Passou ou não passou? Passou, né? Passou com folga, na verdade. O que que significa isso aqui? Eu vou pôr aqui um bilhete. Passou com folga na altura das lajes. Ou seja, o que eu posso fazer? Pode diminuir a altura das lajes devido a esta folga. O que isso me traz? Uma economia de concreto. Por quê? Porque diminui a altura da minha laje, eu vou usar menos concreto, automaticamente vai ficar muito mais econômico, né? E ela vai pesar menos. E isso vai se refletir em todos os meus elementos. Isso vai se refletir na minha viga, vai se refletir no meu pilar, vai se refletir na minha fundação. Então, eu posso diminuir a altura delas e dar uma redimensionada. E daí, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha maior flecha total e vou considerar ela como parâmetro para as demais. Porque se essa é a minha maior flecha, se passa nessa, vai passar nas outras, certo? Né? Porque ela é a laje 13 é a minha mais crítica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um D4 e vou fazer uma determinação da nova altura, da minha nova altura das lajes. E para isso, pessoal, eu vou considerar, eu vou botar aqui uma observação. Então, pega-se a pior situação de flecha total e se redimensiona em função dessa laje. Neste caso, a laje 3, né? Porque ela tem a maior flecha, ó, 0,55. Então, eu vou levar ela como base. Então, para determinar essa nova altura, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou pegar a fórmula da laje, da flecha, né, perdão, e vou calcular ela em função da laje 3 e vou tirar aqui a nova altura. Só não posso esquecer que aqui no meu cálculo, eu tenho que considerar o 2,47 da minha fluência. Então, eu vou pegar a pior situação. Então, a minha flecha limite vai ser 1,33. Daí, aqui, ó, a flecha... Deixa eu pegar uma setinha. Eu vou pegar, para calcular a nova altura, eu vou pegar a flecha limite. Porque se ela atingir o limite, se ela ficar no limite, ok, para mim, é a minha maior economia que eu vou ter. Ela não vai ser maior que a minha limite. Então, nesse caso, vai ser 0,133 metros, que vai ser igual ao meu P. Qual que é o meu P? 5,36 quilonewtons metro quadrado, mais
0,4 vezes 2 quilonewtons metro quadrado. Agora, qual que é o LX da laje 3? 5 metros elevado na 4 vezes o alfa da laje 3. 566 vezes os 2,47 da fluência, né? Porque eu estou considerando a flecha total. Aqui vai ser o mesmo módulo, não vai mudar. Quilonewton metro quadrado. Aqui é o que eu quero saber, ó. A altura ao cubo e vezes 100. Então, aqui faltou o 5 elevado na quarta. Então, eu peguei, pessoal, aqui a fórmula e fiz o caminho ao contrário, né? Porque a minha flecha, essa aqui era a minha flecha imediata, vezes 2,47, que me transformava na flecha total. E daí, aqui, então, fazendo os cálculos e as transformações, eu chego que a minha altura vai ser 0,118 metros, ou seja, 11,8 centímetros, vou adotar 12. Automaticamente, se a minha altura é 12 centímetros, e eu sei que a minha altura útil é, o meu H era altura útil mais 4 centímetros, a minha altura útil, nesse caso, vai ser 8 centímetros. E é com esses valores que eu vou fazer o meu dimensionamento. Como a minha altura antes era 16 centímetros e agora é 12, eu preciso que redimensionar as minhas cargas, porque agora eu estou com a minha estrutura mais leve. Então, eu vou fazer uma determinação do novo carregamento. Então, eu vou pegar aquele carregamento que a gente levantou, ó. E nós vamos corrigir. Aqui. O resto aqui vai ser tudo igual. Só que o que vai mudar antes, que era 0,16, agora é 0,12. Né? Então, 0,12 vezes 25 é 3. Então, somando aqui, ficou 3,56, né? Mais 2 da minha acidental, dando um P total. Somando os dois agora, porque eu não preciso mais separar eles, eu já verifiquei a flecha, de 5,56 quilonewtons metro quadrado. E vai ser com esse valor que eu vou dimensionar o meu momento, minha área de aço, e vou detalhar a minha armadura. Então, agora, eu já verifiquei a flecha, eu já vi que passa, né? Então, passou com muita folga. Eu fiz um novo carregamento, e com esse novo carregamento eu tive uma economia de cargas, né? De dinheiro, isso um dinheiro levando em consideração
o dimensionamento da viga, levando em consideração o dimensionamento dos pilares, e assim vai sucessivamente, tá? Para a aula que vem, nós vamos calcular os momentos, as áreas de aço e vamos fazer o detalhamento, tá? E daí, na semana que vem, a gente começa os nossos cálculos de forma mais mais o passo a passo, assim, de forma mais entabelado mesmo, tá? Mais em forma de tabelas, por isso que vai ser mais rápido. Dúvidas, perguntas, questionamento? Até aqui? Tranquilo? A senhora vai disponibilizar esse arquivo, professora? Sim, logo já na sequência do fim da aula, já posto ele ali para vocês, tá? Tá. E daí, se vocês tiverem qualquer dúvida também, olhem os 3 vídeos que eu postei lá para vocês. Tem explicando tudo de novo, tudo que já foi falado até aqui, tá? Opa, que eu tô mexendo nas coisas, não é para mexer, não. E na aula que vem, a gente finaliza, então, a parte do cálculo dos momentos da área de aço e o detalhamento da nossa armadura. Daí a gente vai usar essas tabelinhas aqui, ó, se vocês quiserem imprimir, colar no caderno, são essas 3 tabelinhas aqui que a gente vai trabalhar, e esse desenho aqui também, tá? Certo? Certo, então. Tranquilo. Certo, prof. Certo, Então, professor. pessoal, a gente vai se falando ali no grupo, qualquer novidade durante essa semana do que for acontecendo, né? Espero que dê tudo certo, que a gente consiga atingir o objetivo para um bem maior de